Fala pessoal, tudo bem? Como eu prometi para vocês, a gente ia mudar um pouquinho, começar a trazer conteúdos diferentes. E vocês vão ser presenteados aqui hoje com um cardiologista pediátrico de primeira, Dr. Antônio Carlos, vai falar para a gente tudo sobre cardiopatia congênita, diagnóstico, as mais frequentes. Será que teu filho aí tem? Será que você que está em programação de gravidez tem como fazer o diagnóstico antes? Essas e várias outras dúvidas nós vamos bater o papo aqui hoje. Queria te agradecer, Antônio, por ter aceito o convite de participar. Cara, é um prazer estar participando aqui com você desse bate-papo. Muita responsabilidade. E tu acredita que tem gente que nem sabe que existe cardiologista de criança, né? Então, realmente é bem difundido a parte das prevenções dos riscos no coração já dos idosos, né? Dos adultos. Mas ninguém se preocupa de ver o coração das crianças. Obrigado aí por a gente estar podendo bater esse papo e mostrar para todo mundo que criança também pode ter problema de coração. É verdade. Eu, às vezes, alguns pacientes perguntam para mim, Zé, você atende criança? Eu falei, não. Eu encaminho para o meu amigo Antônio aqui, que é o cara que domina a cardiologia pediátrica. Por quê? Porque existem especificidades, existem peculiaridades, ou seja, coisas extremamente específicas e que na nossa formação a gente vê, mas não estuda com afinco, não dedica o tempo para poder fazer aquilo. E existe a especialidade da cardiologia, da pediatria e da cardiologia focado nos pacientes pediátricos e eles podem agregar muito valor para a vida de vocês, do seu bem mais precioso que são seus filhos. Por que a gente fala, né, do problema de coração em crianças, né? Por que alertar a população sobre isso? A cardiopatia congênita, ela é um defeito no coração que já nasce com a criança. E é o defeito mais comum que existe nas crianças. Então, de todos os órgãos que são acometidos quando é feito nos ultrassons, obstétricos, na vida fetal ainda, se a gente for analisar entre o sistema nervoso central, intestino, os membros, o coração é o órgão mais afetado. Então, existe uma estatística de um coração a cada 100 nascimentos podem ter um defeito de coração. Então, vou repetir, hein? 1% desses nascimentos podem evoluir com defeito de coração. Então, esse nome, um nome técnico para esse defeito que já vem ao nascimento, chama-se a cardiopatia congênita. Perfeito. E, Antônio, então, você acabou de dizer que 1 em cada 100 nasce com possíveis problemas ou com problema mesmo estrutural do coração. Tem como eu descobrir isso? A mulher que está aí em processo de gestação, ela consegue descobrir isso antes de vir a dar à luz, antes do parto? Tem sim, é o ecocardiograma fetal. É um exame igual ao ultrassom, que as grávidas são acostumadas a fazer, mas é um exame específico para analisar apenas o coração do neném. Ótimo. E, assim, pensando em formação do bebê, a gente entende ali que até 12 semanas você tem a maturação ali, né, do bebezinho, mas com quanto tempo, quantas semanas de gestação eu consigo avaliar o coração do bebê? O coração do neném, do feto, é o primeiro órgão a ser formado. Ele já está todo formado com 8 semanas. Então, com 2 meses de gravidez, o coração está todo formado do neném, todas as estruturas. Só que o nosso exame, ele é solicitado a partir da 18ª semana. Então, assim, vamos relembrar. Existem os ultrassons do primeiro trimestre, que a grávida faz, que analisa algo que chama translucência nucal, que é um exame para detectar algumas suspeitas de alterações genéticas. Ele é feito até da 11ª à 13ª semana. Se está detectado ou tem alguma suspeita de algum problema, pode ser solicitado até um ecocardiograma fetal ainda nessa fase, por meio vaginal, a avaliação. Mas o mais comum é fazer por via transabdominal mesmo, em cima da barriga da grávida, com um transdutor, na partir da 18ª.
A gente acaba aconselhando entre 22 a 28 semanas, né? De 5 meses até 7 meses de gravidez é o melhor período para a gente detectar os defeitos. Ótimo, é um exame super seguro, sem dor, né, Antônio? Então, você ter uma ferramenta que permite o diagnóstico precoce e você muitas vezes ter a necessidade de tomar atitude, programação, aonde eu vou me operar, será que eu preciso de um cirurgião cardíaco? Porque nós vamos falar aqui dos tipos que tem de malformação, dos tipos que tem de cardiopatia. Algumas são mais tranquilas, outras necessitam, às vezes, de tratamento ainda dentro da barriga da gestante, né? Não vamos, assim, dar um spoiler, porque eu vou consumir tudo que o Antônio tem para nos oferecer aqui. Eu sempre falo para as grávidas, Gisele, que elas sempre perguntam, mas doutor, e se a gente detectar aqui um defeito de coração? Qual é o próximo passo, né? E eu sempre gosto de graduar isso. Então você falou bem, você falou de algumas intervenções intraútero. Existem? Existem. Para casos bem selecionados e casos eu considero gravíssimos, né? Quais seriam? O coração ele tem 4 válvulas e geralmente quando uma válvula ela fica mais apertada do que outras, causando alguma obstrução na passagem do sangue, geralmente um lado do coração não se desenvolve. Então, para esse lado, ou direito ou o lado esquerdo, se desenvolver, é preciso que, por cateterismo ou por cirurgia, você já abra essa válvula intraútero, senão tem grande chance do neném não sobreviver. Então, esses são os considerados gravíssimos, né? Existem uns graves, que eu falo grave, que o neném vai estar protegido dentro da barriga. Protegido, não vai acontecer, dificilmente acontece algum problema dentro da barriga. Mas, infelizmente, o neném vai nascer e ele vai precisar de uma cirurgia na primeira semana de vida antes de ir embora para casa. E existem defeitos mais simples, que a gente já avisa a mãe, o neném vai nascer com um problema, vai nascer bem, vai poder ir para casa e a gente vai começar um acompanhamento, com chance até de algumas comunicações acabar se fechando e resolvendo espontaneamente. E a gente também vai acompanhar e talvez seja preciso uma cirurgia mais tardiamente, lá com 5 anos de vida, que é o limite que a gente acaba colocando para acompanhamento. Então é um amplo de cardiopatias, é um amplo de defeitos, das mais graves, como eu te falei, intraútero, para algum procedimento, e outros que a gente vai acompanhar na fase da pediatria. E legal que a gente está falando de um exame que permite você traçar toda essa estratégia. Pois e por isso que tem que ter esse tempo ideal, né? Então eu bato aqui, a informação importante para passar aqui para vocês é essa fase de 20 semanas até 28, então do 5º ao 7º mês, porque é um período de boa visualização para a gente que faz um exame. Como você falou, é um exame indolor, é como se fosse um ultrassom que as grávidas estão acostumadas. Pode ser feito mais de uma vez, outras reavaliações quando for necessário. Emissões de ondas sonoras, né, por um transdutor que é colocado na barriga da grávida, é colocado aquele gel, né, para poder a gente visualizar a imagem. E pode ser feito quantas vezes forem necessário. E o legal que você falou de onda sonora, porque muitas vezes as pessoas confundem os exames que a gestante não pode fazer. Os exames que as gestantes não podem fazer são exames que utilizam ondas de raio-x. Esses você não deve fazer, só fazer em casos de extrema necessidade e que são extremamente pontuais e raros, e a tua obstetra vai estar acompanhando você, o teu obstetra vai estar acompanhando você nesse momento. Então o ultrassom é super seguro. A gente falou sobre as cardiopatias que tem leves, graves. Eu queria que que você trouxesse para a gente, Antônio, quais são as mais frequentes, qual a maior incidência, qual a cardiopatia que tem mais incidência e se ela é grave ou não. A gente tem 1 em cada 100, mas desse 1 em cada 100, qual é a chance de eu ter uma cardiopatia gravíssima? Qual a chance de eu ter uma cardiopatia leve e você poder conviver com ela mais um tempo até a gente poder fazer o tratamento? Ainda bem que as mais comuns são as menos graves, né?
E uma que você conhece bem, a mais comum, é a válvula aórtica bicúspide, né? Então é uma válvula do lado esquerdo do coração que comunica o ventrículo esquerdo com a aorta. Ela tem 3 componentes, mas nessas alterações a válvula fica com apenas dois componentes para abertura e fechamento. Esse tipo de problema ele pode ser muito simples. Tem gente que descobre só na fase adulta, como você sabe bem, e pode ser totalmente assintomático. Mas em alguns casos, apenas essa alteração na válvula, ela pode afetar o fluxo para a aorta e desenvolver uma doença chamada coarctação de aorta, que é um estreitamento, que é uma obstrução na aorta. Seria uma ideia, a nossa grande artéria que leva o sangue para o resto do corpo. E dependendo do grau de obstrução, pode ser necessário até um tipo de cirurgia no período neonatal, antes de ir embora para casa. Então, a válvula aórtica bicúspide e o outro defeito muito comum é a comunicação interventricular. O que é isso? Então, é uma comunicação, é um buraquinho que existe entre os 2 ventrículos. Os ventrículos, eles são as cavidades do coração que ficam abaixo das válvulas. Tem o ventrículo do lado direito, tem o ventrículo do lado esquerdo e às vezes acontece de ter um furinho nessa região. Quando o furinho ele é pequeno, então a gente vai acompanhando, tem grande chance de fechamento espontâneo. Mas quando essa comunicação ela é maior, ela pode deixar o neném cansado e aparecer uma das grandes coisas no consultório, que é o tal do sopro no coração. Ótimo, pronto. Agora você entrou onde eu queria que você entrasse no assunto, nesse tema. Fala pra gente do sopro. Assim, existem sopros que somem sozinho? Existem sopros permanentes? Quando é que o sopro... lógico que é uma pergunta um pouco mais complexa, mas quando que o sopro pode parecer mais grave do que outro que é mais inocente? Quais são essas... Tem como diferenciar isso no consultório? Pois é uma das grandes demandas no consultório do cardiologista pediatra. Doutor, o meu pediatra mandou aqui porque na avaliação ele ouviu um sopro, né, no coração. Meu Deus, isso nunca ninguém tinha falado. Isso pode ser nos primeiros dias de vida ou pode ser lá com 5 anos de idade, que a gente sabe que essa acurácia na ausculta, isso é muito individual. Né? Oxa, já passaram com vários pediatras e nunca ninguém tinha ouvido nada, e agora eu fui num pronto-socorro e agora alguém ouviu o sopro, mas o que é isso? O que é sopro? Sopro, ele é um som, ele é um ruído na hora que a gente coloca, né, o estetoscópio, aquele aparelhinho médico, no tórax, né, do neném, e a gente vai ouvir os batimentos e no meio dos batimentos a gente ouve esse som. E vamos dividir. Então, existem os sopros inocentes, os sopros que nós falamos que são fisiológicos, sem gravidade, e existem os sopros patológicos, que são relacionados a defeitos. Então, esse sopro inocente, vamos falar do inocente, que é a grande demanda do consultório. 50% das crianças saudáveis, eles têm esses ruídos no coração. Então, pode ser apenas de o sangue circular por dentro desse coração. E por o tórax da criança ser um tórax menor do que do adulto, na hora que nós vamos colocar o aparelho ou o pediatra, ele ouve esse som, né? E a partir do momento que ele ouve esse som no coração, para tudo. O seu filho tem um sopro no coração, precisa de uma avaliação com o cardiologista para a gente poder definir que tipo de sopro é esse, de se é um sopro de defeito ou não. Então, existe esse sopro inocente, que é apenas do sangue circulando, ou de algumas imaturidades de válvula, alguns refluxos valvares que podem acontecer. E existe o sopro de defeito, que geralmente está relacionado às cardiopatias congênitas. Então, as cardiopatias congênitas é qualquer defeito na estrutura do coração, né? Ou na função desse coração. Poderia ser alguma alteração, como eu falei, de válvulas que podem estar obstruídas, pode ser de alguns furinhos na parte de cima do coração, nos átrios, podem ser furinhos na parte de baixo, pode ser artérias que estejam trocadas,
podem ser veias que deveriam estar levando o sangue para o lado esquerdo e estão levando para o lado direito. E isso dá uma série de sintomas, né? Alguns sinais de alerta que os pais precisam ficar de olho. Então, Antônio, sinais. Daí é uma outra dificuldade. Como que eu vou perceber no meu recém-nascido, na minha criança de meses, que ela não está bem e que talvez o meu bebê, o meu tesouro, não esteja bem? Eu também não quero promover aqui uma histeria para você ficar olhando o teu filho, mas quais são aqueles sinais mais evidentes que, poxa, peraí, eu preciso avaliar? Existem alguns sinais que apontam para mim esse tipo de criança, esse tipo de defeito? O sopro, nós falamos, é um sinal visto pelo pédico, né? Pelo exame do estetoscópio, ou pelo pediatra ou pelo cardiologista. Mas você em casa, você pode observar no seu neném, aquele neném que é um pouco mais cansado ao mamar, que tem dificuldade na amamentação, que começa a mamar, mas ele acaba tendo que sair do peito da mãe para poder respirar um pouco melhor. É muito comum essa queixa. Na hora de um choro muito forte, que você observa o seu neném muito mais pálido, ou observa o seu neném com alguma coloração arroxeada, que é a tal da cianose, que pode acontecer. Aquele neném que no gráfico, toda vez que vocês vão lembrar quando vai no pediatra, ele vai medir, fazer a medida do neném e o peso do neném. Então aquele neném que não está na curva de peso, não está ganhando um peso satisfatório, também são vários sinais de alerta para a gente pensar em problema de coração nessa fase do lactante, né, até 2 anos de vida. Depois, em crianças maiores, a gente se preocupa mais com aquela, poxa, todas as outras crianças estão brincando e meu filho está cansando mais rápido do que os outros, não está acompanhando na atividade física ou da escola, na escolinha, as outras crianças, há uma diferença, o filho que se queixa às vezes de dores no peito, ou essa mesma cianose que acontece, essa coloração arroxeada ou palidez na hora de algum esforço, e até em casos de desmaios, né? Então, assim, são sinais de alerta que a gente coloca para você pai, para você mãe, para conversar com o seu pediatra e com isso buscar uma avaliação de um cardiologista. Perfeito. Antônio, porque, é lógico, imagina o seguinte, não sei se você já presenciou isso, pessoas que não fizeram pré-natal, não fizeram avaliação, de repente tem o filho, a gente está falando isso também de muito tempo atrás, acho que não é segredo para ninguém a importância do pré-natal hoje, né? Então, o pré-natal é fundamental para a gestante e para o feto e para o bebê. Mas, assim, num passado não muito distante, não era todo mundo que fazia as consultas de pré-natal. Eu lembro que na época da minha formação a gente tinha um número de faltas absurdo nas consultas de pré-natal. A gente o professor fazia a gente ir na casa da gestante para perguntar o que estava acontecendo na formação. E por que algumas cardiopatias, por que algumas doenças do coração, elas não são diagnosticadas ou não dão sinal na fase inicial? Existe algum tipo mais frequente que é descoberto tardiamente? Às vezes a gente acaba pegando no consultório de cardiologia, fazendo o diagnóstico da cardiopatia que poderia ser feita antes. O ultrassom, o ecocardiograma fetal, ele, infelizmente, ele ainda não é rotina. Existe uma recomendação da nossa Sociedade de Cardiologia e da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, mas ele ainda não faz parte dos exames obrigatórios. Há uma luta, né, da sociedade para a gente colocar isso como obrigatório, mas faz parte do rol de exames de bom senso, né? Então, porque acontece sim, infelizmente, nos defeitos mais simples, num ultrassom morfológico do 2º trimestre da gravidez, é ele que é o responsável por avaliar esse coração. Então, o ultrassonografista, ele vai ter que olhar a cabeça, olhar o osso nasal, olhar os dedos das mãos, dos pés, olhar o intestino, olhar o estômago, olhar os rins, olhar a genitália e olha também o coração. Então, é um exame bem detalhado, mas ao mesmo tempo com muitos riscos de passar batido alguma coisa, né?
Então, aí que entra o papel do cardiologista fetal. Para você ter uma ideia, existem algumas indicações clássicas para o exame, que todos nós sabemos. O diabetes na gravidez pode ter risco, uso de drogas na gravidez pode ter risco, fumo, álcool, histórias familiares na família de síndromes genéticas, gêmeos são chances de defeitos no coração, fertilização in vitro, risco de cardiopatia, de defeito no coração. Existem aqui várias indicações clássicas. Aí a gente vai puxar na literatura, a gente acha tudo isso. E na prática, Antônio, como é que é? Na prática, Rizeri, a maioria dos defeitos não está em nenhum livro, não está em nenhum fator de risco. 90% dos defeitos de coração que são descobertos, ele não preenche nenhum desses critérios. Caramba. Então você só vai descobrir fazendo. Você só vai descobrir fazendo o diagnóstico precoce. Então a gente fala que a maior indicação do ecocardiograma fetal chama-se estar grávida. E você falou uma coisa muito pontual, e a gente que consome conteúdos técnicos e também tecnologia, na verdade, que a gente vê aí o tempo todo saindo exames. O mapeamento genético, o exame genético durante a gestação, que a gestante pode fazer. Primeira pergunta, agora mais como pediatra. Você acha importante esse exame? Você acha que acrescenta alguma coisa? E ele tem a possibilidade permite que você tenha acesso a diagnósticos mais interessantes? Você, como pediatra, acha isso válido? Olha, existem algumas indicações precisas, né? Então, ninguém sai fazendo, né, um teste genético e é uma coleta de um líquido amniótico. Então, tem seus riscos, tem risco de aborto, né, para a coleta desses exames. Então, eles são classificados, são indicados em gestações com grande potencial de risco, por outros fatores, né? E eles acabam descobrindo síndromes genéticas, né? E esses estudos, eles colocam algumas síndromes que podem acontecer e a gente, por descobrir a síndrome, você aumenta o risco ou diminui de um defeito de coração, porque eles às vezes estão muito associados, né? Síndrome genética e defeito de coração. Então, assim, eu acho que isso é uma indicação muito obstétrica, né? Das indicações, de quando fazer, de quando pedir, e eu acho sim que ele é válido em determinadas situações. Antônio, eu vou aproveitar você aqui e eu vejo todos os dias. A gente veio falando sobre mortalidade, doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, 350 mil mortes anuais dentro do Brasil, a cada 90 segundos uma pessoa morre no Brasil por doença cardiovascular. Você tem acesso a esse paciente no início da vida dele e cada vez mais a gente ouve falar de colesterol em criança, de obesidade em criança. A gente vê estudo, pesquisa, mas e na prática? Você tem observado isso? Obesidade infantil é uma realidade no teu consultório? Alimentação inadequada sedentarismo inadequado, até por conta da geração que a gente vem hoje, a dificuldade de foco, a tecnologia, como, filtrar isso. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 6, um de 3. A dificuldade que você tem de limitar as plataformas, as telas para ele. Eu sou um pouco mais permissivo, minha esposa é mais pegada nessa linha e eu acho que ela está correta demais. Como eu gosto muito de tela, eu começo a achar que não tem tanto problema, né? Mas o limite ele é fundamental. Na tua prática clínica, obesidade, alimentação, sedentarismo, em faixas etárias distintas, isso não é realidade? Infelizmente é. Então, assim, nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, mas a obesidade já é uma pandemia já antiga, né? E ela já pode ser tratada desde a infância. Então, existem vários estudos, o Rizeri sabe, que a maioria dos maus hábitos, eles vêm da infância. E vem porque a criança está olhando para o pai e para a mãe, né? Então, é o lance do exemplo, né? Então,
Eu vejo que você é um cara que estimula muito a prática de atividade física, os hábitos saudáveis. Isso é uma coisa que a gente também busca falar com as mães desde agora, mas é muito difícil, é muito difícil você conscientizar. Que a gente sabe que pressão alta, colesterol alto, é uma doença silenciosa. Que muitas das vezes a pessoa ela vai ter problema na fase adulta, né? Como é que você, já se tem vários adultos que não se cuidam, como é que você vai conseguir convencer a sua mãe, a mãe, de que desde a infância ela precisa tomar alguns hábitos já para poder se cuidar, para não ter problema daqui a 40 anos, daqui a 50 anos? Então, assim, é uma realidade comum. Nós já começamos a dosar colesterol a partir dos 2 anos de idade naqueles grupos de criança que tem fator de risco familiar. Então, de 2 a 9 anos, se tem fator de risco familiar, já precisa dosar isso anualmente. Se não tem fator de risco familiar, a gente pode se dar ao luxo de começar esse tipo de controle a partir dos 9. Né? E nós sempre estimulamos, porque você não pode fazer remédio para baixar colesterol em criança antes dos 10 anos. Não é indicado, não existe remédio para isso. Então, qual é o grande conselho que a gente dá? É a prática de atividade física. E o que você falou vem na vertente do que a cardiologia hoje traz. Não adianta você tomar remédio para baixar a taxa. Você tem que começar a avaliar o que levou você para fora da taxa. O remédio ele tem uma indicação precisa, independente da faixa etária, quando você tem comprovadamente a hipercolesterolemia, né, genética. Então, quando a gente vê criança obesa, criança não vai no supermercado fazer compra, não enche a geladeira e nem cria hábito alimentar. É pai que faz isso. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho muitas dificuldades em manter uma alimentação regrada, então o que eu faço? Não tem na minha geladeira um monte de coisas, porque são armadilhas. A hora que você sabe que tem na geladeira, você pode nem estar com fome, mas você sabe que tem na geladeira. Você vai 2 da manhã beber um copo d'água, passa na frente da geladeira, e você sabe que tem na geladeira. Então, ou você estimula hábitos saudáveis, ou ela vai ficar te observando. E mais que estimular, pratique os hábitos saudáveis. Você não educa pela fala, você educa pelo exemplo. Se você vai rotineiramente, teu filho vai enxergar que é relevante você na atividade física. Você não consegue mensurar o que é saúde até o dia que você deixa de ter saúde. O dia que a doença chega. Tem uma coisa, Antônio, que eu falo todos os dias no consultório. Você não vai no check-up, no médico, para fazer teu check-up da saúde. Você vai lá para ver se você tem doença. Porque se você tiver doença, você vai tratar a tua doença. Ou se você tiver fatores de risco, a gente vai orientar você como manter a tua saúde por mais tempo. Porque fatalmente você vai perder a tua saúde. Ela vai deixar de existir. E é difícil você tirar dos pais o estereótipo do bebê saudável, que é o gordinho, né? Antigamente, né, o bebê gordinho é sinônimo é o bebê feliz, tá tudo bem, tá tudo saudável, fofinho. Fazendo um merchan aqui, minha mãe falava que tinha que ser cara do bebê Johnson, né? Bebê Johnson. Então, quem vem aquela bochecha enorme. É muito difícil você quebrar esse paradigma, né, para os familiares e alertar que essa gordurinha que começou lá dos 2 anos, 3 anos, 5 anos, ela também está ali entupindo as artérias. E o risco, que a gente sabe, é o risco de acidente vascular cerebral, quando entope uma artéria da cabeça, e um infarto agudo do miocárdio, quando entope uma artéria dentro do coração. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já faz algumas recomendações. Tua esposa tá certa, cara. Tua esposa tá certa. Para telas, né, para meio digital, ela coloca como no máximo 2 horas por dia. E assim, tudo bem, agora a gente está nessa fase de aulas online e tudo, a gente dá um desconto. Essa daí não conta. É de recreação, né, de entretenimento. Deve ter 2 horas. E atividade física, pelo menos 1 hora. Não precisa ser escolinha, mas descer, né, descer nos condomínios, socializar, correr, brincar. Pelo menos 1 hora por dia é o indicado para atividade física para essa criança, para a gente poder diminuir esses índices cada vez mais. Os homens adultos são os mais acometidos e nas crianças também. São os meninos que têm maior porcentagem do que as meninas. Poxa. Cara, Antônio, queria te agradecer.
fantástico, conteúdo rico. Acho que quem conseguiu assistir até aqui deve se beneficiar muito disso. E se você gostou, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Esse canal vai trazer muita entrevista. O Antônio está contribuindo com a gente vai chamar ele para um outro momento para falar de uma coisa que será uma surpresa para vocês. E a nossa ideia simplesmente é trazer informação. Conhecimento traz segurança e faz com que você consiga manter a sua saúde, a saúde da tua família e às vezes até incentivar algum amigo, algum conhecido. Deixa teu comentário nesse vídeo aqui e se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui que a gente responde para você. Muito obrigado, Antônio. Obrigado, Rizieri. Vamos cuidar do coração dessas crianças. Obrigado.